Boa noite. Já escureceu, né? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Paula, sou a pastora Paula, sou casada com o pastor Tito. E eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre como ouvir a voz de Deus. Quem aqui tem dúvidas de como a gente ouve a voz de Deus? Não, de verdade, gente. Se você tem dúvida, levanta a sua mão. Sabe por quê? Uma das coisas que mais a gente vê é a dificuldade depois que teve o pecado lá no Éden, né? Adão pecou, houve um rompimento ali do relacionamento com Deus. E isso é algo que até hoje a gente luta sobre como ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a gente quer tentar entender Deus da nossa maneira natural, como ser humano. A gente quer ouvir Deus, mas a gente diz assim: puxa, eu leio a Bíblia, eu ouço Deus lendo a Bíblia. Tá certo. A gente ouve Deus lendo a Bíblia, mas existem outras formas da gente ouvir também o Senhor. Então, abre a sua Bíblia aí comigo em João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu vou ler para vocês, diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Então, olha que interessante. Quando a gente nasce do ventre da nossa mãe, a gente nasce sem saber nada, né? Então, a mãe que vai lá, a criança chora, dá lá o leitinho, troca a fralda, porque ela é uma criança, é um ser humano, e ela está aprendendo ainda as expressões dela. Eu também sou pedagoga formada, então a gente vê que a criança, para ela poder aprender, ela vai usar os meios que ela tem. Qual é o meio de um bebê? O choro. Então ele chora, a mãe fica assim: será que ele está com fome? Será que é a fralda? Será que a roupa está incomodando? Será que está doente, né? Então muitas vezes a mãe ela não sabe naquele momento como agir. Mas à medida que ela vai conhecendo a criança, ela vai sabendo como ensinar. Ah, ele chorou, troquei a fralda. Ah, eu acho que ele está com fome. Então ela começa a deduzir do que é isso. Mas a criança, à medida que ela cresce, ela vai para o espelho, né? Então, quando você tem o seu filhinho pequeno, você leva ele para a escola, ele vai lá, fica na frente do espelho ou em casa e fica assim. O que a criança está fazendo? Ela está se conhecendo. Porque como que ela vai ver a imagem dela se ela não estiver na frente de um espelho? Então, a criança, ela procura um espelho para ela se enxergar. Então, ela movimenta a mão. Ela fala: uau! Ela não fala, mas ela pensa: a minha mão é essa daqui. Porque eu fiz assim, refletiu ali. Ela mexe a boca, aí ela fala: olha, o espelho. Ah, sou eu. Então, ela começa a se identificar. Então, quando a gente nasce da carne, né, assim, quando a gente nasce do ventre da nossa mãe, você ouve a voz da sua mãe. A mãe tá lá longe, falou um negocinho, a criança já liga a anteninha que a mãe tá por perto, né? Ou ela ouve a voz do pai e ela fala: "Ah, ele tá chegando". Então o que ela faz? Chora, né? Por quê? Porque ela quer o colo da mãe ou o colo do pai. E Deus, quando ele olhou, para quando a gente pensa em nascer de novo, o que é nascer de novo? Eu nasci do Espírito. Só que quando eu estou nascendo do Espírito, para que eu possa voltar a ter uma comunhão com Deus, Deus fala assim: ó, não adianta só você nascer da sua carne. Você vai ter que nascer do Espírito. Só que quando a gente nasce do Espírito, o que é nascer do Espírito? Pedir para Jesus entrar na nossa vida. Esse é o momento do novo nascimento. E quando Jesus ele entra na nossa vida, ele começa a falar conosco. Só que às vezes a gente não ouve Deus porque a gente ainda não conhece a sua voz, né? E eu voltando aqui só um pouquinho, quando a gente olha lá para a Trindade, né, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente olha a Trindade no céu, Deus olha para a terra e fala: "Puxa, eu vou fazer uma família nessa terra. E eu quero que essa família se respeite.
Assim como eu, Pai, Filho, Espírito Santo, nos relacionamos, eu quero que essa família na terra também se relacione. Por quê? Porque para Deus o relacionamento é algo importante. Por isso que não tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver com o nosso coração. Deus, ele nos ama tanto que ele quer que o nosso coração esteja conectado ao coração dele. E para isso, ele mandou o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo veio e entrou no nosso coração, ele faz essa ligação nossa com Deus. Então, mesmo a gente sendo carnal, a gente pode se relacionar com o mundo espiritual. Olha só, a gente pode se relacionar com o mundo espiritual. E o mundo espiritual pode ser algo bom e pode ser algo mal. Mas quando a gente conhece Jesus, ele entra no nosso coração, ele fecha a porta do nosso coração para que a gente comece a se relacionar com ele. E o que eu quero trazer é, ouvir a voz do Espírito Santo tem que ser um desejo do nosso coração. Muitas vezes a gente até deseja, mas a gente fala, como é que eu faço isso? Como que eu consigo ouvir a voz de Deus? Então, muitas vezes, a gente, quando vai dormir, sabe aquele momento que você vai dormir? Aí você põe a sua cabeça no travesseiro e aí você começa a pensar assim, nossa, hoje meu dia foi assim. Aí você começa a falar assim, nossa Deus, hoje eu briguei com a fulana de tal. Aí você ouve uma voz assim, mas você estava certa no que você fez? Fala, não, já vou ter que consertar esse negócio amanhã. Vou ter que ir lá pedir perdão para a pessoa. E aí tem uma voz que começa a falar com você. E você pensa que é a voz da sua consciência. Você fala, ai, minha consciência está pesada. Não é a sua consciência pesada. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele usa a nossa consciência para falar conosco. Ah, mas e como que eu sei se não é a minha voz ou é a voz de Deus? Como que eu sei que é o Espírito Santo que está falando e não sou eu mesmo? E aí? Como será que a gente sabe? Deixa eu falar uma coisa. Você acha que a sua carne, ou você acha que aquilo que é mal vai falar assim, busca mais a Deus para você ficar pertinho dele. Não é, gente. É o Espírito Santo que está falando com você. Então ele está falando como, olha, me busca, venha me conhecer. Então eu quero contar uma história primeiro para vocês. Eu tinha 15 anos, eu ia para a missa, né, que eu era de uma outra igreja. Então eu ia para a missa e aí eu lembro que várias e várias vezes eu ia para a missa, mas uma noite eu estava subindo para ir para minha casa, era uma ladeira, então eu subia com um pessoal, uns amigos nossos, eu ouvi uma voz que me falou assim: você é feliz? Eu falei, não. Aí eu ouvi assim, vá para sua casa. Aí eu continuei, falei, gente, coisa louca, parece que eu estou ouvindo um negócio falando comigo. Aí de novo, você é feliz? Eu falei, não. Ele falou assim, então vá para sua casa. E na terceira vez que essa voz falou comigo, eu fui para minha casa. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, Deus, se você existe, eu quero te conhecer. Eu quero ter um encontro, mas o Senhor marque a minha vida para que eu tenha uma experiência contigo. E sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente quer conhecer Deus, mas a gente não deixa ou não dá o nosso ouvido para ouvir a voz dele. A gente não corresponde. E por que eu tinha dificuldade de ouvir Deus? Por que naquela hora eu ouvi? Porque naquela hora eu estava passando por uma situação muito difícil na minha casa. E eu precisava de Deus na minha vida. Então, Senhor Jesus foi a minha escolha. Só que por eu viver uma vida muito difícil com meu pai e na minha família, eu não conseguia crer que Deus amava. Então eu não conseguia crer que Deus podia, na minha cabeça, eu tinha 15 anos, eu imaginava como que Deus sai do céu para se importar comigo que não tem valor nenhum. Eu não entendia isso. E por eu não entender, eu tive que viver muitas experiências sobrenaturais com Deus. Então, até na Zion eles brincam, porque realmente eu tenho muitas histórias sobrenaturais para contar de experiências que eu tive com Deus. Afinal de contas, uma adolescente de 15 anos, eu queria Deus, mas eu não sabia quem ele era. E aí, à medida que eu fui caminhando com Deus,
A primeira coisa que eu fui aprendendo que é o primeiro ponto, que é conhecer o caráter, conhecer o caráter de Cristo. Qual é o caráter de Cristo? É diferente o caráter de Cristo do caráter do meu irmão, do meu pai, das pessoas que convivem comigo. Porque eu falava assim, como que um Deus que ama pode se importar comigo? Porque eu estava olhando com a minha forma natural de ver. Porque eu achava assim, meu pai era uma pessoa tão dura, então se Deus me quer, o que eu tenho que dar para ele de volta? Eu achava que eu tinha que entregar algo para ele de volta. Aí eu fui numa reunião de oração, lá da igreja que eu me converti, que era uma igreja bem tradicional. E aí chegou nessa reunião de oração, tinha lá a pastora que era mais avivada. Aí ela falou, vou fazer uma reunião de oração aqui. Aí ela começou a entregar palavras proféticas. E naquela hora ela falou assim, minha filha. Eu falei, eita, lá vai começar esses negócios aí de sobrenatural. Isso não é de Deus, não. Aí eu ouvi assim, minha filha. Eu falei assim, Deus, se essa palavra é para mim, o senhor sabe quem eu sou. Faz essa mulher falar de um jeito que eu saiba que é comigo. Naquela hora, essa pastora estava sentada do meu lado, como se fosse esquerdo, o meu rosto, alguém pegava no meu rosto e fazia assim. Eu falava assim, que é isso? Aí eu abri o olho, olhava, não tinha ninguém, fechei o olho. Aí meu rosto com delicadeza virava para ela novamente. Aí eu falei assim, que é isso, Deus? É o Senhor que está falando? Se é o Senhor, eu quero sentir. De repente, começou a vir um calor sobre mim. A minha mão começou a suar, 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 suar. E eu falava assim, tá bom, já entendi que é comigo, já entendi que é comigo. E aí ela trouxe uma palavra para a minha vida. E o que eu quero dizer para vocês é que existem diversas formas de Deus falar. Às vezes Deus fala de forma audível, mas às vezes Deus, ele precisa manifestar a presença dele de formas diferentes para que a gente creia que é ele. Então, às vezes você está numa reunião, a sua mão começa a queimar, ou o seu coração começa a ficar apertado, ou você começa a transpirar e não está calor, está frio. E você começa a sentir que a presença de Deus naquele lugar está querendo tocar o seu coração. E muitas vezes a gente fica em dúvida. Ah, mas será que é Deus? Por isso o primeiro ponto é conhecer o caráter de Deus. Porque à medida que a gente o conhece, a gente aprende a ouvir ou aprende a saber quem Deus é. Quando eu vejo que o caráter dele é cheio de amor, quando eu vejo que o caráter dele é um caráter de uma pessoa que é cheio da verdade, eu começo a entender que os planos dele, para mim, não são maus, mas são planos de bem. E eu começo a entender se Deus ele tem planos de bem, por que eu tenho tanto medo de reconhecer que é Deus que fala comigo? Então, Deus, ele sabe coisas da nossa vida que muitas pessoas não sabem. Deus, ele conhece cada parte do nosso corpo. Jeremias 1:5 fala, antes de você ser colocado no ventre da sua mãe, ou seja, antes de você estar na barriga da sua mãe, o Senhor, ele já te conhecia. O Senhor já sabia quem você era. E aí você fica pensando, ai, para que eu fui cair nessa família? Não, você não caiu de paraquedas na sua família. Você caiu nessa família porque Deus colocou você lá, porque ele tem um plano para você. E por isso, Deus, ele nos ama. E ele quer que a gente tenha encontros com ele. Deus, ele quer interagir conosco. Abre a sua Bíblia em João 10, 14, 16. João 10, 14, 16. Ele diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão o quê? A minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Peraí, Deus ele falou que as ovelhas dele farão o quê? Ouvirão.
a sua voz. Ele fala, as minhas ovelhas e elas ouvirão a minha voz. Ou seja, Deus, no caso Jesus, ele nos permite ouvir a voz dele ou conhecer mais de quem ele é. E observa, né, que o neném, ele não fala, mas ele reconhece quando a mãe chega ou quando o pai está por perto. Ele reconhece a voz. Um dia eu trabalhava em vendas, fazia supervisão numa indústria, na área de vendas, e eu fui visitar um cliente. E aí tinham muitas pessoas no salão. E aí um rapaz começou a falar com uma outra pessoa e começou a dar risada. Aí eu tava com um representante ali, eu falei, nossa, esse aqui é o Zezinho tal. Ele falou assim, nossa, é ele mesmo, como você sabe? Eu falei, eu reconheci a voz dele. Naquela hora Deus falou comigo. Deus me falou assim como você reconheceu a voz dele, se você me buscar, você vai aprender a ouvir a minha voz e você vai reconhecer quando eu falo com você. Então, a primeira voz que Deus me ensinou e que eu pude aprender com ele é essa voz que fala através da consciência. Essa voz que fala conosco. A consciência é a primeira voz de Deus dentro de nós, né? O apóstolo Paulo é quem mais falou da consciência na Bíblia. Se você for lá para as cartas, né? Se você for lá para Romanos, você vai ver que ele falou muito sobre isso. Olha só, e ele ainda fala da importância de cuidarmos para que a voz do Senhor não seja cauterizada nas nossas vidas. Ou seja, Deus começa a falar com você e você não dá ouvidos para a voz dele. Você começa a deixar de reconhecer a voz de Deus. Olha só, Romanos 9:1, ele fala assim, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Vai lá para 1 Timóteo 1:19, você pode anotar, tá bom? E depois você vai ler, mas se quiser vai abrindo aí, mas eu vou correr um pouquinho só para eu trazer várias formas da gente ouvir a voz de Deus. Fala assim, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Ou seja, a boa consciência. Ele está falando aqui também, 1 Timóteo 1:19. Segunda forma da gente ouvir a voz de Deus. Deus, ele fala através da natureza. Quando a gente vai lá para Isaías 40:12 até 31, nós podemos ouvir a voz de Deus através da criação. O pastor Tito comentou que uma época ele perdeu o trabalho. E eu lembro que a gente estava vivendo uma fase difícil, porque 1 ano e meio, uma família, né? O meu marido sem trabalho, difícil, né? Então a gente vivia de um milagre do Senhor. E eu lembro que um dia eu estava indo trabalhar, e eu estava no ônibus, e quando eu olhei assim, tinha uma árvore, e a árvore estava seca. E tinha só um galinho, assim, um fechinho, um brotinho na árvore verde. Naquela hora que eu olhei aquela árvore, o Senhor falou assim para mim, pode parecer que tudo está seco, mas se você confiar em mim, eu trarei esperança. Eu sou a sua esperança. Então Deus, ele vai usar a natureza para falar conosco. Assim como um dia eu também estava andando, vi um arbusto inteiro, verde, verde, verde. No meio do arbusto tinha só um galinho, aquele verde claro. Deus falou comigo assim, mesmo no meio de uma multidão, eu sei quem é você e eu tenho olhos para você. Então Deus, ele pode usar a natureza para falar conosco. Terceira voz, Deus fala através das escrituras, ou seja, da Bíblia. A gente vai lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Sabe, já teve aqueles momentos que você já leu aquela passagem bíblica, aí de repente você olha, você começa a ler de novo, você fala,
Nossa, como que eu já li isso e não tinha prestado atenção? Olha o que está falando aqui. E a gente fica assim, abismado. Parece que a gente teve a revelação daquela palavra. Porque Deus, ele começa a falar conosco através da Bíblia também. A quarta voz. Deus fala pelas pessoas de autoridade nas nossas vidas. Isso está lá em Romanos 13:1. Diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, toda autoridade, liderança da igreja, às vezes você precisa de um conselho. Deus, ele vai falar através das pessoas mais experientes, daqueles que são líderes, daqueles que você pode procurar, que eles vão ter uma palavra para trazer para você, te dando uma direção. Quinta forma de ouvir a voz de Deus. Deus fala com a voz audível. Essa é a voz que todos nós queremos ouvir, não é verdade? Ouvir a voz audível de Deus. Quando você vai lá para 1 Samuel 3, de 9 a 14, é a passagem que fala de Eli e Samuel, né? Então, o que acontece? Samuel, ele ouve uma voz chamando o nome dele. Samuel, Samuel. O que o profeta fala? Olha, a próxima vez que você ouvir essa voz, você diga: eis-me aqui. Por quê? Porque Deus estava falando com ele. Então, eu vou contar uma história. Um dia eu estava em casa, eu trabalhava fora numa empresa, nessa empresa que eu comentei, e aí eu acordei na madrugada ouvindo uma voz que me disse assim: levanta, levanta, você vai ser um braço do seu marido na igreja, você vai pedir demissão no seu trabalho. Falei: que isso? 3 horas da manhã, eu acordei com essa voz. Falei: não, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu ouvi de novo: levanta, levanta, você vai ser um braço do seu marido na igreja. Aí eu levantei e fui orar. Falei: Deus, se isso é a voz do Senhor, então quando o Tito acordar, eu vou falar para ele que eu vou pedir demissão no trabalho e vou trabalhar com ele na igreja. Mas por quê? Porque veio uma convicção tão forte na minha vida que eu falei: só pode ser Deus. Só que aí eu falei assim: Deus, só que o Senhor sabe quem eu sou. As coisas precisam estar clarinho, clarinho. Então, se o Senhor quer que eu saia do trabalho, eu preciso que o Senhor me surpreenda de uma tal forma que eu não duvide que é o Senhor. Mas o Senhor tem que me surpreender daquele jeito que o Senhor me conhece. Aí eu fui trabalhar, fui para o trabalho. Aliás, o Tito acordou, eu falei para ele. Aí ele pegou e falou assim: não, eu estava orando, né, para você me ajudar na igreja. Eu falei: tá bom, então hoje eu vou pedir demissão. Ele: hoje? Eu falei: ué, você não falou que estava orando? Deus me acordou, falou comigo. Aí tomou um susto, né? Mas eu tinha tanta convicção. Aí, naquele dia, ele falou: tá bom. Eu fui para o trabalho, chegou lá, o diretor estava lá. Eu falei: olha, eu preciso conversar com você. Fomos para uma sala de reunião. Chegou lá, ele falou assim para mim: Paula, o que foi? Eu falei: olha, quero pedir minha demissão, porque eu vou trabalhar com meu marido. Ele: você é louca, acabei de voltar da China. Você vai dirigir essa empresa, você vai fazer isso, isso e isso, porque eu tenho muitos planos para você. Eu vou te pagar 3 vezes mais. Eu ouvi a mesma voz me falando assim: não deixe os seus olhos brilharem pelo dinheiro. E eu pensei: tá bom, mas o Senhor ainda não me surpreendeu. Entende? E eu falando com o diretor aqui, mas me comunicando aqui. Aí naquela hora, o diretor da empresa me vira e faz assim: nossa, veio uma coisa agora na minha cabeça. Eu trabalhava todos os dias. Ele falou assim: você vai trabalhar para mim 2 vezes por semana. Te surpreendi, não surpreendi? Eu só disse essa palavra para Deus. Eu não tinha falado para mais ninguém. Agora, sabe o que é incrível? É que não existe um gerente de vendas trabalhar 2 vezes por semana. E aí ele falou assim: só que eu vou ter que reduzir o seu salário. Eu falei: não, porque se você me quer aqui, eu vou ganhar o que eu ganho trabalhando 30 dias em 2. Ele falou: tá bom, eu pago o seu salário. Surpreendi você, não surpreendi? Eu falei: você me surpreendeu.
Você entende? Quando a gente fala com Deus, Ele é Deus fiel para responder. E muitas vezes Deus vai usar pessoas para falar conosco. Deus, Ele quer falar comigo e com você. E principalmente você que é adolescente, que acha que Deus não fala. Acha que é coisa da sua avó, da sua mãe, da sua tia, das irmãs do coque que a gente fala. Não é? A gente pensa que Deus só fala com essas pessoas. Mas não, Deus fala com quem está com o ouvido atento ou tem fome pela presença dele. Então, Deus, ele fala conosco. Vou contar outra história para vocês. Um dia eu estava andando na rua. Não, eu estava num culto da Zion, né, e da igreja que nós fazemos parte. E foi um mover tão poderoso do Espírito Santo que não teve palavra, mas foi só um tempo de adoração, de louvor e adoração. E foi logo quando a gente voltou da pandemia. E aí eu estava tão maravilhada com aquilo, com aquele, sabe, aquela presença de Deus, você tem até medo de sair e ter um avivamento e você está do lado de fora. Aí você fala assim, nossa, é só eu sair, vai acontecer o avivamento e não vou participar disso? E aí você vai embora e fui para casa. Aí no outro dia eu fui andar, que eu gostava, a gente andava no bairro, e eu andando na rua, eu falei, Deus, por que o Senhor veio da forma que o Senhor veio ontem? Aí Deus me falou assim, quando um filho fala que vai na casa do pai ou da mãe almoçar, o que você faria? Aí eu ouvi assim, o que você faria para os seus filhos? Eu falei, para minha filha eu faria uma carne, para o meu filho eu faria uma lasanha, que ele gosta. Aí eu ouvi Deus me falar assim, então, quando os meus filhos falam que vão na minha casa, eu preparo para eles um banquete. Aí naquela hora que ele falou, que eu ouvi Deus falando aquilo, eu vi uma imagem na minha mente. E na imagem era como se fosse uma travessa onde você põe a carne, eu vi escrito esperança. E na mesa eu vi como se fosse um copo que estava escrito fé. Aí eu falei assim, nossa Deus, o Senhor é um bom pai. Aí naquela hora o Senhor pegou, virou para mim. Aliás, eu virei e falei assim, Deus, mas às vezes eu faço a melhor comida e a minha filha não come. E aí Deus falou assim para mim, mas quando os meus filhos se sentam à mesa, eu falo para eles, pode deixar, que eu cuido de tudo para você, pode comer sossegado. Naquela hora eu andando, eu falei assim, nossa Deus, o Senhor é um bom pai. Aí eu falei assim, Deus, mas quem pode sentar à sua mesa? Naquela mesma hora, eu andando, gente, na rua, eu vi a imagem de um mendigo sentado na cadeira, numa mesa para comer. E aí Deus me falou assim, qualquer um que tiver fome pela minha presença. Então, se a gente tem fome de conhecer e de ouvir Deus, de desejar quem Deus é, Ele vai falar conosco. Aí sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa, fui tomar banho, eu falei, nossa, eu acho que Deus falou comigo no caminho. Porque eu não tinha prestado atenção que eu estava conversando com Deus. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente está andando, falando, e aí Deus começou a me revelar algo. Porque quando a gente ora para quem? Para Deus Pai. Jesus ensinou isso. A gente ora ao Pai, no nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. Aí o Senhor falou assim para mim, quando você para na sua casa para fazer a sua oração, você está falando com Deus Pai. Mas à medida que você caminha e vai conversando, você está tendo comunhão com o Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, o que ele falou? Eu vou subir porque eu vou enviar o Consolador, aquele que você terá comunhão com ele. Aí eu comecei a entender o Senhor falar que ele quer ter comunhão conosco por meio do Espírito Santo. À medida que a gente caminha, se a gente vai falando com o Espírito Santo, dando espaço para ele. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes eu vou lavar louça, estou com fone de ouvido ouvindo música. Muitas vezes eu vou varrer a casa, eu estou com som alto e não estou prestando atenção. E aí Deus me falou assim, se você quer me ouvir, você precisa me dar momentos para eu falar com você. Então, muitas vezes a gente não ouve Deus, não é porque Ele não fala, mas é porque nós não damos espaço para Ele falar conosco. E aí a gente fala,
puxa Deus, mas eu queria tanto falar contigo. E muitas vezes a gente não ouve Deus falar. Porque a gente está distraído com as nossas coisas do dia. Olha só, Lucas 1:26 fala, Deus ele fala através das manifestações angelicais. Quando a gente, então essa é a sexta voz, Deus fala por meio às vezes de anjos. Quando Maria, ela recebe o anjo ali que fala com ela. Quando a gente vê José, Deus usando a vida de um anjo para falar com José em sonhos. A gente vê várias manifestações na Bíblia que Deus usa anjos para falar com as pessoas, trazendo a direção de Deus. Sétima voz, Deus fala através de visões e sonhos. Deus falava com os profetas no Antigo Testamento através de visões. Daniel, Jeremias. A gente vê Deus falando com eles através de sonho. Até mesmo o rei Nabucodonosor, que está lá em Daniel 2:19. E agora eu quero ensinar algo para vocês. Então vocês vão prestar atenção. Até quem está conversando. Por quê? Eu quero que você agora feche os seus olhos. Todos de olhos fechados. Agora eu quero que você veja na sua mente um elefante. Feche os seus olhos. Imagina um elefante. Veja o pé dele. Veja o tamanho, como ele é grande. E agora eu quero que você veja o elefante na sua mente, cor-de-rosa. Consegue ver esse elefante cor-de-rosa na sua mente? Você está criando na sua imaginação, ok? Agora abre os seus olhos. Se eu falar para você, você lembra do elefante que você viu? Você lembra? Você está de olho aberto, mas na sua mente você vê o elefante. Sim ou não? Sim, que você imaginou o elefante e você viu na sua mente. Quando a gente está orando e a gente pede para o Senhor falar conosco, às vezes você vai ter uma visão. O que é visão? Uma visão interna, que é como essa imagem. Que elefante, tem a ver elefante com a palavra? Não tem nada a ver. Mas veio uma imagem de repente na sua mente de um elefante cor-de-rosa, que não tinha nada a ver com o que você estava conversando com a pessoa. Às vezes Deus vai te dar uma visão. Visão é isso. No momento que às vezes você está fazendo algo, conversando, orando por alguém, vem uma imagem. E você vai orar com a pessoa e você fala, puxa, eu tenho uma impressão no meu coração que de uma situação assim, assim, assim. Isso é o que nós chamamos de visão. Então, Deus ele fala através de visões e Deus também fala através de sonhos. Muita gente tem sonhos, né? Que às vezes são sonhos de coisas que vão acontecer. Então, Deus usa sonhos e também às vezes nos dá visões. Então, por exemplo, às vezes eu vou orar com uma pessoa, eu toco na pessoa, eu tenho uma visão. Mas o que é isso? É algo que o Senhor está dando como se fosse uma revelação de algo para orar com aquela pessoa. Tá bom? Oitava voz. Deus fala através de palavras e imagens. Lembra de Daniel? Daniel e o rei que estavam no banquete. Ele fala lá em Daniel 5, 24, 31. Eu vejo uma mão escrevendo Mene na parede, né? Então, ali eram através de palavras ou de imagens. Nona voz. Deus fala através de impressões ou intuições. O que é isso? Às vezes eu vou orar com uma pessoa e eu tenho uma impressão no meu coração. Vou contar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu lá com o pastor Nazaio. Ele estava pregando numa reunião de jovens, aí ele ouviu assim, manga, fala manga. Ele falou assim, como assim, Deus? Estou pregando aqui para o povo, não tem nada a ver com manga. Como que eu vou falar manga? Que eles vão achar que eu sou louco? Manga, manga. E ficava vindo aquela voz, manga, manga. Ele falou assim, oh, gente, eu sei que não faz sentido, imagina ele num retiro com 400 jovens. Eu sei que não faz sentido, talvez não faça sentido, mas eu ouvi a palavra manga. Faz sentido para alguém? Aí tinha uma moça lá no fundo que começou a despencar, a chorar. Ele falou, querida, vem aqui à frente. Me fala o que tem a ver manga
Né? O que tem a ver manga que te fez chorar dessa maneira? Ela falou assim, eu falei para Deus, pastor, que se Deus me amava, que era para ele fazer você que estava aí na frente pregando, falar a palavra manga, porque manga é uma fruta que eu gosto. E se Deus ele fala, então que ele fizesse você falar aí na frente. Às vezes, a palavra que você tem uma impressão, para você não faz sentido, mas para aquela pessoa faz total sentido. Vocês estão entendendo? Porque não tem a ver com a palavra, mas tem a ver com o amor de Deus manifestando através de uma impressão, através de uma palavra. Gente, eu já tive em cultos, só Deus sabe o que eu já fiz com Deus, Deus que me perdoe, né? Mas eu era tão incrédula de sobrenatural que eu falava assim, Deus, se é o Senhor mesmo, esse homem tá pregando, eu estou no meio do povo, faz ele sair daí e tocar na minha cabeça aqui. O homem saía lá do palco, andava no meio do povo e vinha e botava a mão na minha cabeça. E me entregava uma palavra. E eu lembro até hoje, foi uma palavra que ele falava assim, eu vejo você como a menina dos meus olhos e o seu nome está escrito na palma de minhas mãos. Eu era nova convertida, eu nem sabia que estava na Bíblia. Eu falei, Deus, se isso é seu mesmo, eu vou abrir a Bíblia aqui, vai ter que cair aqui. E aí eu vou saber que é o Senhor. Aí caiu lá em Isaías. Eis que o seu nome está gravado na palma de minhas mãos. Eu falei, aí eu comecei a chorar, porque eu falei, nossa, o Senhor é poderoso, o Senhor me ama mesmo, mesmo sem eu fazer nada para o Senhor. Vocês estão entendendo? Porque não tem a ver com rebeldia, mas tinha a ver por eu ter vivido uma vida com um pai que não me demonstrava amor, que nunca tinha me dado abraço. Eu não conseguia acreditar que um Deus tão poderoso e soberano poderia amar a minha vida. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente precisa fazer prova, mas no sentido de saber que Deus nos ama. Pedir para Ele. E Ele vai conosco porque Ele nos ama. Gente, eu só não sei que horas que eu tenho que entregar aqui. Já devo ter passado, né? Ou não? Depois, 10ª voz. Até que horas eu tenho? Quem me fala? Até que horas eu tenho? Só para eu saber. Eu tenho, porque eu quero fazer um prático aqui. Então, eu estou correndo. Eu tenho 1 hora ainda? Ah, então eu vou ter tempo para fazer o prático aqui com vocês. Então, vamos lá. A 10ª voz. Deus fala através de circunstâncias. Quando buscamos a vontade de Deus, Ele arquiteta situações de tal forma que acabamos achando uma direção. Ou seja, eu vou lá e falo, puxa Deus, eu preciso tanto da sua direção, eu preciso tanto ouvir o Senhor falar comigo, me responde tal coisa, sabe? E chega, vou dar um exemplo aqui. Eu precisava... O pastor Teófilo, a gente tem uma viagem na Zion chamada Vision Trip, que a gente vai para várias igrejas fora do Brasil, conhecer, ver como eles fazem, estratégias, direções, como cada um faz. A gente faz um que nós chamamos no mundo corporativo de benchmark. A gente vai lá, vê tudo lá e depois a gente avalia o que é legal ou não a gente trazer. E aí o pastor Teófilo chegou para o pastor Tito e falou assim, Tito, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem a opção de você não ir nessa viagem, nem você e a Paula. Aí ele chegou, falou para mim, a gente vai ter que viajar em 1 mês. Eu falei, eu não tenho visto. Eu falei para ele, não posso viajar. Só que naquela semana, eu acordei e tinha ouvido uma voz me falando assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, apresentai diante de mim as vossas petições. Falei, gente, eu acho que isso é um versículo. Falei, deixa eu achar isso aqui, onde é que está na Bíblia? Filipenses 4:6. Eu falei, peraí, alguma coisa vai acontecer, que Deus já está falando comigo, para eu não me preocupar. Aí vem o Tito e me fala, a gente vai ter que viajar. Eu falei, mas eu não tenho nem visto. Aí ele falou, não, mas nós vamos ter que dar um jeito. Aí eu fui lá para uma moça que trabalha para Zion, né? E falei para ela, olha, querido, eu preciso tirar o visto. Então, quero te contratar. Ela falou assim, mas você sabe que isso é impossível, tirar visto em 1 mês? Eu falei, eu sei, por isso que estou te contratando, porque eu sei que você vai conseguir. Ela, mas como? Eu falei, não sei. Eu falei assim, Deus me falou que não é para eu me preocupar com coisa alguma, é só para eu apresentar para Ele o meu pedido. Sabe o que eu fiz? Fiz uma oração. Eu falei, Deus, o Senhor falou para eu não me preocupar e apresentar o meu pedido. Então, aqui está meu pedido. Eu preciso tirar o visto. Aí a moça me liga, falou assim, Paula, conseguiu uma data, dia 5 de setembro. Aí eu olhei lá minha agenda e falei, querida, não posso.
Eu vou ser madrinha num casamento, já faz 1 ano. Ela, ô Paula, mas deixa eu te explicar uma coisa. Você tem 1 mês para tirar o visto. Falei, eu sei, por isso que te contratei. Você é tão boa, você vai dar um jeito aí. Aí ela falou assim, não, mas é impossível. Eu falei, mas Deus falou para mim não me preocupar, que é para eu apresentar para ele o meu pedido. Então, vai atrás que você vai conseguir. Aí ela conseguiu o visto para dia 3 de setembro. Aí eu olhei e falei assim, Deus, o senhor me arrumou a data, mas eu não tenho passagem para ir, porque eu não estava contando que eu tinha que arrumar dinheiro para tirar visto para Brasília, porque eu tinha que tirar o visto lá em Brasília. Aí eu falei para o Tito assim, eu não sei como, mas Deus falou que eu preciso tirar o visto, eu não tenho nada. Então eu vou orar aqui, Senhor, eu preciso tirar o visto. Então o senhor falou para mim não me preocupar com nada, está aqui o meu pedido para o senhor. Aí o Tito foi olhar, apareceu lá que a gente tinha umas milhagens da Gol, fui para lá. Só que antes de eu ir, você faz uma entrevista com essas pessoas. Aí a mulher falou assim, ó, você vai falar isso, isso, isso. Eu falei, não vou falar isso não. Ela falou, por que você não vai falar? Eu falei, porque isso é mentira. Eu não posso falar mentira. Ela falou, mas você tem que falar, senão seu visto não sai. Eu falei, não, então a gente vai pedir para Deus, para que a mulher só me pergunte o que eu possa falar. Então eu falei, Senhor, que a mulher só me pergunte o que eu posso falar, porque o senhor falou para eu não me preocupar, apresentar para o senhor meu pedido. Está aqui meu pedido. Aí cheguei lá na fila do visto, o rapaz da frente negado, o outro negado. Falei, eita Deus, está aqui meu pedido, Senhor, eu preciso que meu visto seja aprovado. Aí passou da frente, foi aprovado. E ela fuçou a documentação. Aí eu falei assim, Senhor, que ela só me faça pergunta que eu possa responder verdade. Aí ela pegou, olhou para mim e falou assim, para onde você vai? Falei, para o Texas. Fazer o quê no Texas? Falei, meu marido tem uma conferência, se eu for aprovado, quero poder ir com ele. Aí ela falou assim, tá bom, põe a sua mão aqui. Pus minha mão lá. Ela falou, parabéns, aprovado. Eu falei, muito obrigada. Saí, fui embora. Chegou no carro, fui embora, vim para cá, tal. Falei, Deus, muito obrigada. Aí eu tinha que fazer uma viagem para o Chile. Aí o passaporte fica retido, né? Aí eu tinha que ir para o Chile. Chegou na viagem que eu tinha que ir para o Chile. Na semana seguinte eu tinha que ir para o Chile para a gente ter uma Zion lá. A gente faz supervisão em algumas Zions. E aí eu fui pegar o meu passaporte. Cadê o passaporte? Não tinha. Falei, vou com o RG. Aí o RG da pessoa, vencido. Falei, Senhor, o senhor falou para eu não me preocupar com nada. Meu RG está aqui para o senhor. Eu não sei como é que faz agora, porque eu preciso viajar e meu RG está vencido. Aí era tipo assim, gente, 2 dias para a viagem. Aí eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas o senhor falou para apresentar para o senhor meu pedido. Aí ela pegou, eu peguei e falei assim, Deus, e agora? Aí chegou uma abençoada na Zay e falou, pastora, sabe o que eu estava vendo aqui? Que fala que a gente consegue tirar RG, e a menina não sabia de nada, que a gente consegue tirar RG emergencial lá em Guarulhos. Eu, é isso que eu preciso, Deus está me dando uma revelação. Olha a direção, que é o que fala aqui, né? Deus fala através de circunstâncias. Aí eu falei para ela, mulher, vou ter que ir lá. Fui para Guarulhos, aquela, né? Mas tirei o RG. Aí viajei para o Chile, dentro do avião. Eu falei assim, Deus, o senhor me deu visto, o senhor providenciou a minha identidade para eu vir aqui para o Chile. Só que é o seguinte, Deus, eu preciso da minha passagem para a semana que vem para ir para os Estados Unidos. E eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Então, está aqui o meu pedido para o senhor. E o senhor falou para eu não me preocupar. E eu vou descansar, porque se eu ficar preocupado com a passagem, eu não faço o que eu tenho que fazer aqui no Chile. Então, eu quero apresentar isso para o senhor. E aí eu peguei e falei para o senhor, para Deus, né? Dentro do avião. E eu ia almoçar com um casal brasileiro que estava no Chile, porque eu descobri que eles estavam lá e eu nem tinha relacionamento com eles. Mas eu vi e falei, o que vocês estão fazendo no Chile? Estão passeando. Falei, então vamos almoçar junto? Vamos almoçar junto. Chegou lá, encontramos com eles, sentamos na mesa. E o Tito mexe no celular, mexe no celular, mexe no celular. Aí o rapaz, o que você está fazendo, pastor? Ele falou assim, estou procurando, juntando minhas milhagens com a da Paula para a gente comprar passagem para ir para os Estados Unidos. Ele falou, para onde você vai, pastor? Aí ele falou, para o Texas. E o que você vai fazer lá? Vou fazer tal coisa. Que dia? Dia tal. Que hora você volta? Volta tal. E a pastora? Pastora, como que ela chama? Eu tenho um site que deixa eu entrar aqui. Aí foi pôr nos nossos dados lá. Ele, pastor, faz o seguinte. Me paga quando você puder e faz assim sabe aquelas passagens que tem 30 conexões, que é a mais barata? Você me paga o valor dessa daí quando você puder. É uma bênção, não é? Eu não sabia de nada. Fiquei conversando com a mulher dele e tal, e ele pagou com a milhagem dele, que ele tinha lá, comprou as passagens. É uma bênção, não é? Aí o Tito chegou para mim e falou assim, olha,
o fulano de tal que a gente estava almoçando comprou as nossas passagens, é uma bênção. Eu falei, é uma bênção, ele comprou as nossas passagens, agora a gente pode ir para os Estados Unidos e é para eu pagar quando eu puder. E ele comprou com a milhagem dele. Eu falei, nossa, que legal. A gente estava dentro do Uber. Eu falei, oh Deus, mas o senhor sabe quem eu sou. Como que eu vou enxergar esse homem lá no culto e saber que eu estou devendo para ele? O senhor falou que não era para eu me preocupar com nada. Então, olha, Senhor, em nome de Jesus, eu vou apresentar o meu pedido para o Senhor, porque isso é uma bênção, mas não abusando do Senhor. Eu quero te falar uma coisa, Senhor. Eu não posso olhar para essa pessoa lá e ficar sabendo que eu estou devendo. Toca o telefone, dentro do Uber. Aí o Tito vai lá, ouve lá, fala com ele e fala, pastor, eu saí do restaurante e eu senti Deus falando que não era para eu fazer isso. Você não vai pagar as passagens para mim, eu estou dando a passagem para vocês. E aí a gente, né, recebeu as passagens, a gente feliz da vida. Aí eu falei, Deus, obrigado, porque o Senhor deu visto, o Senhor deu a passagem. Mas Deus, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos. Vou lá, o Senhor me arrumou a passagem, mas agora o que eu faço lá? Come, bebe água, faz jejum? Eu falei assim, Senhor, não tenho um centavo para ir para os Estados Unidos. Eu falei, então o Senhor falou para eu não me preocupar com nada, apresentar para o Senhor o meu pedido. Está aqui o meu pedido. Eu preciso de recurso para ir para os Estados Unidos, porque a gente não tem recursos financeiros. Aí vem uma pessoa, nos dá um envelope e fala assim, olha, eu quero abençoar a vida de vocês, para que vocês possam ir para os Estados Unidos e que isso vá como uma oferta para a vida de vocês. Estão entendendo? A gente precisa apresentar para o Senhor os nossos pedidos. E a gente precisa confiar que Ele é Deus para Ele resolver. Eu podia ficar desesperada, mas Deus ele me deu uma palavra antes, que não era para eu andar ansiosa por coisa alguma, mas apresentar o meu pedido para Ele. 11ª voz. Deus fala trazendo alegria e paz em nossos corações. Está lá em Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o árbitro das suas decisões. Que é isso? Está dizendo o seguinte, que quando você for tomar uma decisão, a paz, ela vai ser a decisão daquela situação. Se o teu coração estiver incomodado, não faça aquilo. Apenas faça se houver paz. 12ª voz. Deus fala usando conselheiros sábios, experimentados no andar com Ele. Está lá em Provérbios 19, 20 e 21. Diz assim, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então, ou seja, ouve o conselho. Muitas vezes a voz de Deus ela está no conselho. Por exemplo, eu tive um problema para engravidar. Durante 7 anos, eu fiz um tratamento, eu não engravidava. E o Tito, ele não queria que eu fizesse tratamento na época, porque ele achava que se Deus cura, para que você vai fazer? E aí eu falei, olha, eu acho que era melhor a gente procurar um conselho. E aí a gente foi com os tios dele, que além de pastores eram médicos, eles falaram, Tito, se Deus não puser a mão, nada acontece. Os médicos são usados por Deus. Você pode fazer o tratamento que for. Se Deus não trouxer vida ou não soprar vida sobre essa criança, ela não nasce. Então, até mesmo os tratamentos que a gente faz vêm do Senhor. Ou seja, conselho dos sábios. 11ª voz. 13ª, desculpa. 13ª. Deus fala através de convicção no nosso coração. Há situações que a certeza interior profunda produz convicção. Lembra que eu falei que Deus me acordou na madrugada? E eu sempre questionei Deus com os discípulos. Eu falava assim, Deus, como é que os discípulos, o Senhor passava por eles e falava assim, vem. E o cara nem te conhecia, largava tudo que ele tinha para fazer e te seguia. Eu falei, será que eles iam que nem zumbi? Aí Deus falou assim para mim, não. Foi igual você. Eu falei, levanta, você vai pedir demissão no trabalho. Você levantou e foi. Ou seja, veio uma convicção tão forte que ela não me gerou dúvida. Tá? Então, muitas vezes, aquela convicção que você sabe que não é natural, é algo que não gera dúvida nenhuma em você, também é uma forma de ouvir Deus. Faz sentido? O que eu quero dizer é, Deus, ele usa de diversas maneiras para falar conosco. Deus, ele usa de diversas formas.
Só que muitas vezes a gente não conhece as formas. E você tem aqui 13 maneiras de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, agora, qual que é a maior dúvida das pessoas? Como que eu reconheço quando é a voz de Deus e quando não é? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ouve uma voz no seu coração que está falando para você assim, vai lá e leia mais a Bíblia. Você acha que o diabo ia mandar você ler mais a Bíblia? Não ia. Então, muitas vezes, a forma de eu reconhecer se é a voz de Deus essa voz, ela está me levando a tomar uma decisão que vai me levar mais perto do coração de Deus ou vai me afastar do coração de Deus. Essa é uma das maneiras de você buscar reconhecer quando aquilo é de Deus e quando aquilo não é. Outra maneira de você reconhecer se aquilo é de Deus ou não. Se Deus ele é amor, pode sair algo mal dele para a sua vida? Jeremias 29:11 fala, bem sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de bem e não de mal. Só que para eu confiar, eu preciso conhecer o caráter de Cristo. Vocês estão entendendo? Por que eu falei de um dos primeiros pontos de conhecer o caráter de Cristo? É reconhecer que aquilo que Deus faz para mim vem sempre de um lugar bom, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não consigo acreditar. Por isso, eu vou pedir para vocês agora ficarem de pé.